Diante de tanta polêmica, o Mário Sabino gravou aí o seu tradicional podcast com a sua avaliação deste Datafolha. Solta aí o podcast do Mário Sabino, que está disponível para os nossos assinantes apenas aí do A Mais ou do Combo. Solta aí. Boa noite, aqui é o Mário Sabino. A pesquisa do Datafolha de hoje, que mostra que o Jair Bolsonaro tem a maior aprovação desde que assumiu o mandato, ela causou uma certa perplexidade na imprensa, mesmo que alguns articulistas afetem não terem sido surpreendidos. Fomos todos, nós inclusive, elencar possíveis explicações. Eu escrevi hoje que elas são todas lógicas e verdadeiras. Assim como nós fizemos, elas apontam como motivos o auxílio emergencial, a atenuação do discurso belicoso do presidente, a estratégia desonesta de jogar exclusivamente nas costas dos governadores o malfadado combate à pandemia e o fato de Bolsonaro aparentar ter empatia com os mais pobres, ao dizer que o isolamento social gera desemprego e por isso deveria ter sido ainda menos rígido. Eu, no entanto, tenho uma certa propensão a não enxergar apenas fatores objetivos em alguns fenômenos. Eu acho que essa aprovação do Jair Bolsonaro tem muito a ver com nós mesmos. Eu digo nós, os brasileiros, o nosso país. É um aspecto que não deve ser subestimado. Como eu escrevi, a maior parte dos brasileiros, não importa a classe social, está cansada de isolamento social e não consegue enxergar uma boa relação custo-benefício em obedecer às diretrizes das autoridades sanitárias, visto que o número de mortes pela Covid-19 ultrapassa os 105 mil. Eu diria que é um cansaço existencial que ultrapassa o lado econômico, depois de mais de 5 meses de quarentenas e lockdowns. A impressão é que, ao assistir às saídas irresponsáveis de Bolsonaro, são poucos os que realmente se indignam, por mais que se afirme o contrário em respostas às pesquisas. Sem isolamento social, o número de mortes causadas pela doença seria exponencialmente maior, isso é sabido. Mas é de se perguntar se esse dado comove mesmo os brasileiros. Aparentemente não como deveria. E ele não é tão comovente em países mais avançados do que o nosso. Essa é a verdade, principalmente entre os mais jovens. Basta ver as festas da Covid que ocorrem nos Estados Unidos e na Europa. Mas, no meu entender, há uma peculiaridade nacional que agrava o quadro e deve ser levada em conta. No Brasil, sempre se deu muito pouco valor à vida, como mostram as indecentes estatísticas de homicídios e acidentes de trânsito. Somos, infelizmente, um povo resignado na nossa ignorância, fatalista na nossa ferocidade e anestesiado nas nossas divisões sociais. Não há dúvida que o Bolsonaro tem um comportamento de sociopata, mas o Brasil também sofre de mal coletivo semelhante. As milhares de exceções confirmando a regra. O nosso psiquismo doentio, na minha opinião, está ainda mais evidente neste momento. O presidente é espelho de um país que antecede a circunstância. Por isso também a sua atuação na pandemia não fez despencar a sua popularidade. É o que se esperava, né? Pelo contrário, até a aumentou. Aliados aos fatores objetivos e perfeitamente visíveis para esse fenômeno, aos subjetivos, que simplesmente não queremos ver. O Bolsonaro pode até passar, mas nós dificilmente passaremos. Eu acho que deveríamos refletir bastante a respeito disso. Um abraço a todos. O Covid-19 está se espalhando de uma forma absurda.